direto de Brasília. Olá! A Polícia Federal deu novos detalhes da investigação sobre a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Paola Cuenca, que está lá no Palácio do Planalto. Paola, bom dia. O que disse a Polícia Federal hoje? Olha, a Polícia Federal liberou mais uma nota à imprensa, dando informações de que novas prisões podem acontecer porque as diligências seguem em andamento. Porém, eles também deixaram claro que as investigações estão caminhando num rumo em que não há uma previsão desse crime ter acontecido com um mandante ou com a participação de alguma organização criminosa por trás, uma suspeita que já havia sido levantada. A gente lembra que estão detidos pela Polícia Federal tanto Amarildo da Costa Oliveira, que confessou o crime, indicou inclusive para a Polícia Federal onde estavam enterrados os restos mortais de Bruno Araújo e de Dom Phillips, quanto o irmão dele, Osinei da Costa Oliveira, que nega a participação neste crime. A polícia, então, ainda busca outras pessoas que estariam envolvidas tanto no processo de execução quanto ocultação dos corpos, mas agora, aparentemente, a investigação mostra que não haveria um mandante a respeito desse crime. Outra busca que ainda continua nesta sexta-feira é a respeito da embarcação, onde Bruno e Dom estavam no momento em que foram surpreendidos por Amarildo da Costa Oliveira. Amarildo já havia indicado um perímetro ali, uma área onde esse barco havia sido afundado por ele mesmo, utilizando sacos de terra, mas as buscas nesse feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, ainda não puderam localizar a embarcação. Logo, essa busca continua ainda na sexta-feira. A gente ainda tem outras atualizações a respeito das investigações de materiais genéticos que já haviam sido localizados. Um vestígio de sangue tinha sido encontrado no barco de Amarildo da Costa Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, foi possível identificar que, de fato, esse vestígio de sangue pertence a uma pessoa do sexo masculino, mas no momento em que bateram ali com a informação genética de Bruno Araújo, já descartaram a possibilidade desse material ser de Bruno. Só que no momento, ser de Dom Phillips, mas no momento em que fizeram o cruzamento de dados com o material genético de Bruno, então não tiveram uma informação conclusiva, será necessário fazer novas avaliações. E a gente ainda tem aquelas vísceras humanas que foram localizadas no rio, onde estão concentradas as buscas. De acordo com a Polícia Federal, não foi possível identificar um DNA. Isso pode acontecer tanto por conta da degradação daquelas vísceras humanas, e que daí não é possível localizar o DNA, quanto um erro na primeira identificação que marcou que essas vísceras seriam de origem humana. Então, outras análises vão ser feitas. Os restos mortais que chegaram aqui a Brasília na noite de ontem também passam hoje pela perícia. A previsão é de que na próxima semana os resultados possam comprovar se de fato os restos mortais pertencem a Bruno e a Dom. História triste, né? Muito obrigada, Paola Cunha, que ela volta a qualquer momento com novidades sobre esse caso. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de denúncia contra Roberto Jefferson. A corte já tem maioria para tornar o ex-deputado réu por crimes de homofobia, calúnia e por incitar dano contra patrimônio público. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República por 7 declarações de ataque a instituições. O julgamento será em plenário virtual e os ministros têm até o dia 24 para depositar os votos. Em fevereiro, o Supremo já havia formado maioria para transformar o ex-parlamentar em réu nesse caso, mas o ministro Nunes Marques pediu vista, ou seja, mais tempo para avaliar o caso, e adiou a decisão final do STF. O Ministério da Saúde vai liberar na próxima semana a 4ª dose de reforço contra a Covid para pessoas com mais de 40 anos. A decisão foi tomada em reunião ontem e deve ser anunciada na segunda-feira. Atualmente, essa 2ª dose de reforço está sendo aplicada em pessoas com mais de 50 anos. A 4ª dose, assim como a 3ª, precisa de um intervalo de pelo menos 4 meses entre as aplicações. Alguns estados e o próprio Distrito Federal já começaram a vacinar a população dessa faixa etária, mais de 40 anos. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não viu Alan dos Santos durante viagem aos Estados Unidos. Yasmin Costa. As declarações foram dadas na live semanal. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou que não viu o jornalista Alan dos Santos durante a viagem que fez aos Estados Unidos na semana passada. Alvo de investigações no Supremo Tribunal Federal, Alan teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu não vi o Alan dos Santos nos Estados Unidos. Se tivesse visto, teria apertado a mão dele. Sem problema nenhum. Ele não está na lista vermelha da Interpol. O crime que ele cometeu, segundo um ministro supremo, você pode falar que eu tenho que reconhecer o que o Supremo decidiu. Não, peraí.
E para mim não é crime que ele cometeu. Tá? Se for alguma coisa passível de qualquer ação, é injúria, calúnia, difamação, que a pena não é prisão. Bolsonaro também criticou a possibilidade de extradição de Alan dos Santos, pedida por Moraes. Existe acordo entre Brasil e Estados Unidos, né? Isso é em legislação, e no caso do Alan dos Santos, mesmo que ele venha a ser condenado aquilo, condenado por quê? Condenado sem... É o cara que denuncia, o cara que julga, o cara que investiga, o cara que condena, o mesmo cara. Nem se é condenado aqui, não está no acordo de extradição. Então a oposição quer que seja investigado por não denunciar do Santos. Pô, se eu fosse aí da mesmo pensamento do senhor Alexandre de Moraes, tudo bem. Agora, por outro lado, também querem que investigue o ministro da Justiça, não tem esse poder de fazer isso lá fora. Pelo amor de Deus, tá certo? Na live, o presidente ainda ironizou relatos de que teria pedido apoio ao presidente americano Joe Biden para vencer as eleições do Brasil. Bolsonaro pediu ajuda de Biden em corrida eleitoral contra Lula durante reunião bilateral. Daí, quem é que diz? Afirmam fontes. Pô, fala quem foi. Você acha que eu tratei isso? Eu tratei com a bilateral. A primeira bilateral tinha mais ou menos 20 pessoas. Eu tratei com o Biden, me ajuda os Estados Unidos, tá? Só grava um vídeo comigo aqui, tira uma selfie. Pô, pelo amor de Deus. 57 minutos pelo horário de Brasília. E a Petrobras anunciou hoje pela manhã mais uma alta no preço dos combustíveis. A gasolina subiu 5,18% e o óleo diesel 14,2%. O presidente Bolsonaro chegou a comentar que a estatal pode mergulhar o país em um caos. E também há muita pressão sobre esse assunto dentro do Congresso Nacional. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com o nosso comentarista, José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria. Explica para a gente. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está pedindo, então, a renúncia imediata do presidente da Petrobras. É isso? Bom dia para você. É um divórcio agora, parece definitivo, entre Petrobras e exatamente a política. Muito bom dia, Catiúcia, bom dia a todos. Olha, não fiquem animados não, viu? Esse movimento aqui, numa sexta-feira, na Câmara dos Deputados, não é de parlamentares. São maçons que vieram para uma homenagem, 200 anos da GOB, que é a Grande Oriente do Brasil. Pois é, olha, esse divórcio foi bem discutido. O que acontece é o seguinte, com o sinal verde do Conselho da Petrobras para esse aumento que acabou sendo anunciado, os políticos começaram a agir imediatamente. Este é um ano eleitoral e isto impacta na campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição e também na sobrevivência política de todos os deputados e senadores da base do governo. E aí, primeiro foi o ministro Ciro Nogueira. Ligou para o atual presidente da Petrobras e pediu para controlar os preços, dizendo que isso pode colapsar a economia do país. É muito mais do que prejudicar setores do transporte, mas também o governo como um todo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, foi mais incisivo. Ligou para o presidente da Petrobras e disse o seguinte: senão você não pode fazer nada, que saia. Esta é a intenção, trocar a presidência e toda a diretoria. O atual presidente, José Mauro, já está demissionário. Exatamente por isso que a política está tomando conta. Esse diálogo duro mostra exatamente a separação da política da gestão da Petrobras, viu, Catiúcia? Então, obrigada, Zé Maria. E é isso, a gente, se você quiser acompanhar a gente nas redes sociais, nós estamos também, além do YouTube, do rádio, na televisão, a gente está no Instagram, no Twitter, no Facebook, é o @Jovem Pan News. Aproveite para baixar o app Panflix no seu celular e ter acesso gratuito 24 horas à nossa programação. E é isso, nós ficamos por aqui com o Direto de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê de novo na segunda-feira, hein? Eu sou Catiúcia Sotomayor. A gente se vê. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.